né? A destruição para a reconstrução, vamos dizer assim. São amorosos, são firmes, eles acolhem, mas dão aquele empurrão para voar sozinho. É tudo dentro, quando olhamos para lado, vamos para fora. São distrações, programação, programadas para você perder tempo. Perfeito, Ana. Isso que Deus falou é sobre eu e você, é entender que tudo que está fora são distrações. São distrações para você se perder. E se você. E vai acontecer coisas. E quando você começa o processo de despertar, aí que acontece mesmo. São distrações. Se você colocar energia naquilo ali, você vai tirar energia e vai tirar o foco do que você precisa fazer. Né? E vêm para tirar realmente o nosso foco, para a gente não conseguir trazer o amor de volta para a Terra, né? Cumprir a nossa missão aqui. Volta para o coração, o tudo do coração é Deus em você. Perfeito, Ana, muito bem colocado, é isso mesmo. A respiração, né? Quando a gente concentra na respiração e concentra na fonte que está bombeando essa energia de vida aqui, que é o Criador, a gente consegue fazer essa conexão de volta com a fonte. O julgamento, vinde a mim todas as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Precisamos curar nossas crianças interiores para voltar para casa, curar nosso coração. Perfeito. Essa frase das criancinhas do céu me faz entender, eu entendi recente, por que que o processo de cura das crianças está sendo feito com os arcanjos, né? Porque as crianças, a nossa faixa de dimensão, mesmo a nossa, né? Não só as crianças, mas a nossa infância, a nossa faixa de dimensão de consciência, de infância, fica realmente no reino dos céus. Então a gente tem que levar para chegar até elas, para poder transmutar, para poder fazer esse processo, né, de reconfiguração. Olha lá, o serzinho está lá com eles, a gente vai lá até eles e aí a gente faz essa conexão, né, e faz a transformação aí de tudo que tiver configurado, né, que a gente precisa para nos ajudar aqui no presente. Também quero o contato, obrigado. Coloca o grupo, Amanda, o contato do teu amigo. Coloco, pode deixar, vou colocar assim, gratidão, perfeito. Microfones estão liberados. Quem quiser perguntar, quem quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Agora é a hora. Amanda, Oi, minha linda. eu queria só. Não é bem como se fosse uma outra leitura também do Cubo de Metatron, que eu li em algum dos livros dos meus estudos, que Hum, fala assim que. Eu não sei se você já teve essa informação, se você já leu em algum outro livro, que não tem uns 13 círculos? sim, aham. Que aqueles 13 círculos, eles também são, é uma leitura, né? Do cubo também. Que Hum, aqueles 13 círculos seriam os 12 apóstolos, cada círculo daquele tem a representação de um apóstolo, e o do meio seria Jesus. Então, em um dos livros que eu li, traz essa informação também, numa leitura, assim, eu acho que mais simplificada, digamos assim, né? Sim, na E nossa aí, religião, acho que cristã, sim, né? Mas se a gente for pensar que o culto ele sim, vamos dizer, de várias culturas, e no final das contas sim, eles não acreditam em Cristo e acho que nem tiveram os discípulos, vamos dizer assim, né? Mas para a gente aham, aqui, sim, talvez faria sentido essa questão dos discípulos também, né? A gente trazer essa representação dos 13 ali, né? Você fala, o 12 sim, já tem uma representação muito forte, né? Na numerologia, vamos dizer assim. sim. Legal. A ideia do 13. E o que mais que você viu nesse livro? E aí fala, né, que o círculo também representa a energia feminina. Isso, As linhas retas representam a energia masculina, perfeito. tudo tá tudo sob ordem divina, né? Aí ele coloca a ideia de que tá tudo perfeito, não tem nada fora do lugar, tá tudo em ordem, né? O triângulo, né, representa o equilíbrio, tudo que tá em cima tá em equilíbrio com o que tá embaixo, tudo que acontece em cima acontece embaixo, né? Do livro O Caibalion. Verdade. E é isso, assim, que eu lembrei, né? Quando você estava falando, aí eu lembrei dessa leitura, né? De um dos livros que eu li sobre o cubo, porque cada livro que a gente lê traz uma informação, você vai pegando uma coisa ali, algumas coisas fazem mais sentido, outras não. Mas, assim, a nível de curiosidade também, é uma coisa que a gente pode, né, tá Claro, com soltando. certeza. E é o que eu falei para vocês aqui no começo, lembra? É essa questão da gente. É muita informação, né? Eu trouxe de um jeito, o outro livro vai trazer de um outro e tal. E no final das contas, o nosso coração ele vai fazer esse filtro e ele vai recebendo Sim, e eliminando, porque às vezes a gente acreditou até ali de um jeito, e aí é importante ter essa resiliência e essa flexibilidade para a gente desconstruir e falar, não, agora eu estou pronta para entender que é um pouco mais do que eu tinha entendido até aqui. isso. Eu acho que isso é Uhum.
Isso é bem legal. E, e a questão das energias, muito bem lembrado, Ana. Eu falo isso na aula que está na plataforma, eu explano bastante sobre as energias, mas aqui eu acabei não falando, e é realmente, o cubo ele tem toda uma representação do equilíbrio da energia do feminino e masculino, que é exatamente o processo que a Terra está trazendo, né? Porque toda esse desequilíbrio, ele está por conta desse desequilíbrio do feminino com a energia Sim. feminina com a energia masculina, né? Em várias culturas, nós temos aqui a cultura patriarcal, os muçulmanos têm uma outra cultura que também tem esse desequilíbrio, então esse desequilíbrio ele está, né, no planeta em várias culturas e formas diferentes, mas ele causa muito essa destruição, assim, né, esse desequilíbrio Sim. do nosso ser, vamos dizer. E assim, e quando a gente fala assim da energia do cubo, que é a energia da criação, que essa energia também está dentro da nossa célula, isso é muito real, porque quando você está meditando com o cubo, quando você está olhando para o cubo, quando eu estou no processo de criação, quase todas as vezes que eu termino uma mandala, o meu corpo vibra, eu sinto a vontade de chorar e muitas vezes eu acabo chorando quando eu termino, porque o meu corpo reconhece aquela energia. Olha só que Então, legal. é muito rico, a gente consegue sentir na pele, assim, as suas células traz uma vibração quando você está meditando, quando você está estudando, quando você olha para a imagem. Seu corpo faz esse reconhecimento. É verdade mesmo, você tem razão. Só de olhar para o cubo a gente já conecta com a energia divina, como você está falando, e traz esse movimento, né? Aliás, para todo mundo, né, que vou aproveitar e divulgar um pouquinho o seu trabalho, Ana. A Ana faz mandalas de cubo de Metatron em MDF, tá? Então, quem tiver interesse, ela está no grupo lá, fica à vontade para contactar ela. São muito lindas as mandalas dela. Ela pinta à mão, faz personalizada, nas cores que vocês quiserem, tem 2 tamanhos, né? Então, quem gosta e quiser, aproveitando para divulgar um pouquinho o trabalho, que é muito lindo. Obrigada. Aliás, eu tenho uma mandala aqui, agora tá com as pedrinhas ali, mas na próxima aula eu mostro para vocês que eu recebi da Ana, tá? Muito obrigada, viu, Ana? Gratidão. Bruna, quem quiser, tem um lugarzinho para levantar a mãozinha, tá bom? Quem quiser, a Bruna levantou, e aí vamos fazer assim: quem quiser falar um pouquinho, deixa a mãozinha levantada, tem aqui embaixo nas reações, tá? Reactions aqui embaixo. Aí vocês fazem assim com a mãozinha, né? Coloca a mãozinha. Bruna, se quiser abrir o microfone. Então, assim, não sei se você vai falar um pouco sobre isso na plataforma, que eu ainda não acessei, Uhum. mas eu fiquei com uma dúvida, assim, até um pouco, né, eu fiquei com vergonha de perguntar, mas eu falei, vou comentar. Claro, não fica não, pergunta assim. Sobre as dimensões, né, que a gente viu lá no início, porque desde que, assim, eu acompanho esses estudos mais voltados para a espiritualidade, e, enfim, eu vejo muito falar que os cristais, né, e os animais, eles seriam, espiritualmente falando, mais evoluídos que nós humanos. E, assim, a energia e tudo mais. Tanto que eu mesma tenho vários cristais em casa e tudo mais. Só que eu fiquei pensando por que eles estariam abaixo de nós nas dimensões, né? E não acima, em contato com dimensões superiores. Se tem alguma relação isso ou não. Eu acho assim, todos nós, todas as dimensões, elas estão passando por, vamos dizer, transformações, né? Eu acho que todos nós estamos conectados com essa energia divina, né? Os cristais, eles ajudam, vamos dizer assim, a gente tem uma interação das 3 dimensões. Nós estamos interagindo muito com a dimensão vegetal, tanto que nós temos muitas ervas que curam, né? Se a gente for parar para pensar, Sim, os vegetais, eles também são super divinos. E os minerais, que eles estabilizam o ambiente, eles trazem, né, eu sei que eles fazem processo de cura também. Eu não trabalho com cristais especificamente, mas eu sei que ele atua muito na cura. Então você vê que tem uma interconexão dessas dimensões que estão abaixo, né? Onde uma acaba contribuindo com o processo da outra. Então a gente conta com o sim, apoio dos vegetais e dos minerais, vamos dizer assim, para poder fazer os processos de cura. Então, eu acho que todos nós, em todas as dimensões, somos seres divinos que emanamos energias boas. Agora, esse processo das dimensões tem a ver com o movimento, né? Se você for parar para pensar, um cristal ele está totalmente estagnado, ele não tem movimento nenhum. Né? E já sim. os vegetais, eles movimentam um pouquinho, os animais começam a movimentar mais e as camadas superiores aumentam mais. Então,
essa divisão das camadas tem relação com a questão como frequência, vibração e energia é movimento, né? A primeira dimensão ela está com movimento zerado, ela não tem movimento, ela está estagnada, né? A segunda dimensão. Sim. E eu trouxe aquela referência lá da queda das nossas dimensões, mas isso é uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Essa é a minha relação de ver aquelas imagens onde, quando mostra uma dimensão inferior de quem visitou e quem que mostra Aham. seres parados, né? Então, Sim. eu imaginei, sei lá, será que a gente se transforma em um cristal e a gente começa a curar as pessoas para a gente poder voltar para ser vegetal, para a gente curar outras pessoas, para a gente voltar para ser animal, entende? Então, É, faz sentido. eles também estão trabalhando, mesmo descendo, continua Sim, trabalhando para poder levar. E é isso que nós estamos fazendo. Eu estou sim, trabalhando para poder levar. Eu quero ir para a quarta, eu quero ir para a quinta. Todos nós estamos caminhando de volta para casa, que é a sétima. Nós estamos voltando para fora. exatamente. Aham. Sim, Então, agora você falando assim faz todo sentido. né? Realmente. Eles fazem parte do processo de cura para, inclusive, eles poderem voltar. Então, para eles saírem do mineral e ir para o vegetal, para eles saírem do vegetal depois, de repente. E às vezes eles ascensionam, às vezes os cristais curam tanto, sei lá, que eles vão para a terceira dimensão direta, igual a gente está buscando ir para a quinta direto, ascensionar, vamos dizer, né? Que é o processo de iluminação que a gente busca aqui na Terra também. Então, assim, Sim, faz essa muito sentido. analogia foi eu que trouxe, assim, né? Não posso falar para você que eu li em Uhum. nem nada. Mas quando eu comecei a entender que as dimensões têm relação com o movimento, e me vinha aquelas imagens das dimensões, né, de baixo, que a gente chama de inferno, todo mundo Sim, parado, congelado, e o ser que vai entrando num processo de muita vibração baixa, ele não sai mais da cama, ele começa a querer ficar, você vai vendo que ele vai perdendo o movimento. Quando ele vai indo para frequências mais elevadas, ele tá alegre, ele tá feliz, ele movimenta muito mais, né? Então, para sim, mim, trouxe essa ideia, né? E depois ele trabalha para ele voltar, porque ele cai de dimensão, mas ele tem, lógico, nós todos temos a chance de ficar caindo. Imagina que é um jogo, são várias camadas, a gente pode cair, subir, né? Às vezes vai para cima, às vezes volta, às vezes, né? São várias vidas, várias experiências até a gente conseguir voltar para esse todo. Vamos dizer, eu acho que a nossa meta sim, maior é a nossa ida, né? E é muito engraçado, todo ser entra na Terra e eles entram em qualquer lugar do planeta tem sempre uma busca por Deus, né? Sempre tem parece que todos os seres eles entram assim, óbvio, tem um ou outro que não acredita em nada e tal, claro, mas no geral tem uma cultura, uma religião que tem um Deus, estão sempre buscando o Criador, estão sempre porque a gente tem, acho que essa referência interna, né, de que a gente veio para elevar, a gente veio para ir para voltar para a fonte. Então a gente tem essa sede de voltar para a fonte e acaba se conectando com tudo que lembra essa fonte, seja Deus, seja o Criador, né? Tudo que faz lembrar essa fonte. A gente fica em busca disso, a gente vai em busca disso aqui na Terra, né? Vamos dizer assim. sim, legal, obrigada, viu? Que é isso, gratidão pela tua contribuição, viu? Tem mais alguém? Ah, o Júlio César também, pode ficar à vontade, se quiser liberar. É só você ver se você. Aí você que Aham. libera aí, beleza. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, eu sou arquiteto de profissão, tá? Dentro da arquitetura, que é um pouco mais antiga, ela trazia no seu bojo de formação um entendimento da história da humanidade desde os seus primórdios, né? Atualmente, ela não mais faz isso. O que Uhum. eu quero provocar vocês? Existe uma necessidade, e aí não sabe exatamente o porquê, quando que isso começa, quando que isso vai se acabar, de limitar o entendimento humano de que ele é muito mais do que nós somos, do que nós representamos. Claro. Existe uma necessidade, por exemplo, de uma separação atual do humano com a natureza, ou seja, do cuidar, você precisa cuidar bem da natureza, porque a natureza vai cuidar bem da sua saúde. E aí você volta ao teu passado, ao nosso passado, você volta ao Egito, você volta aos astecas e tantos e tantos e tantos outros que já sabiam, sem fazer com toda a tecnologia que nós temos hoje, eles já sabiam da questão do olho de ouro, do que estava aqui dentro da gente. Então, assim, como? Por quê? E aí, se nós, desculpa, pararmos e perguntarmos, peraí, se ontem eu sabia, tinha noção disso tudo,
porque todos esses séculos, eu, em Retrocedeu. vez de subir, eu Aconteceu. declinei, entendeu? Então, assim, são perguntas que interessam alguém ou alguma coisa, tá? Para não deixar mesmo. E outra, pode ser até algo, entre aspas, positivo. Tipo assim, como se nós fôssemos uma grande escola, e como qualquer escola, nem todo mundo vai passar. Porque Mas eu acredito que a gente retrocedeu, viu, Júlio? Eu, assim, eu acredito muito. que teve uma interferência. Tem uma visão que eu tenho, assim, que é tipo assim, é como se a gente... imagina que aqui é um laboratório, e aí tem vários donos desses laboratórios, né? Vamos dizer assim, essas energias lá de cima. E às vezes eles estão em briga lá para ver quem que vai controlar esse laboratório, vamos dizer assim, né? E tem uma dessas energias que de certa forma ela age de forma negativa. Nós tivemos a questão do ego, que é o que movimenta muitos, que influencia, energia que influenciam, que ele quer dominar os outros. Então, quem acessa esse conhecimento quer barrar esse conhecimento, ele fica ele com esse acesso e ele quer impedir os demais de ter esse acesso, porque ele quer Sim. ficar acima dos demais, né? Isso é quando atinge esse. Por que, eu acredito que muito desses conhecimentos ele agora está sendo regido pela frequência? Porque quando o ser que não tem frequência certa conecta com esse conteúdo, ele usa de forma negativa. Né? E aí a gente acaba tendo uma movimentação dessa energia negativa crescendo nos seres, alimentando os egos, para que eles fiquem cada vez mais querendo dominar os demais. Tem uma teoria aqui que tem, por exemplo, flúor em tudo que é nosso para poder fechar a nossa glândula pineal. Acho que vocês já devem ter escutado isso, na verdade. Então, tem flúor na água, tem flúor na... E essa glândula pineal está sendo calcificada há anos, há séculos, para a gente perder essa conexão com a dimensão superior e manter o nosso ser nessa vibração de frequência negativa. Por quê? Segundo essa vibração, segundo essas leituras de conspiração, essas vibrações negativas, elas, de certa forma, elas alimentam a energia dessa dimensão negativa, como se a gente fosse uma pilha de energia. E quanto mais a gente sofre, mais a gente emana essa energia negativa, a gente gera energia para esse plano, né, desses seres negativos, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba sendo como se fosse pilhas, aquele negócio da Matrix, ele acaba sendo real. Só que aí, ao mesmo tempo que vem tudo isso, vem a ideia de que de repente tudo isso realmente é um jogo, entende? Tudo isso realmente é um jogo, e na verdade é um jogo criado por Deus. Vou levar para um jeito mais leve. Se a gente vai para essa teoria da conspiração, a gente acaba ficando até revoltado, falando, meu Deus, eu sou uma pilha, que horror. Então, assim, vai trazendo uma revolta, né? Falar, ai, não, deixa eu amenizar esse jogo, Não, deixa eu amenizar pelo menos a minha mente, né? Vamos dizer assim. eu mesmo, só para dar aqui o Uhum. epitáfio, eu até brinco com o pessoal, falei, velho, sabe o que é que nós somos? Alguém lá em não tem americana, cara, vamos pegar esses bichinhos aqui, velho, vamos jogar ali, ó, como se fosse tipo um laboratório. E Provável. se nós for fazer uma analogia, o vírus. O vírus é um bichinho tiquitico, pequenininho, que vai vir um monstro. O Uhum. que é que o ser humano é? Você põe ali uma pequena cidade, uma vila, daqui a pouco, não, um bairro, uma vila, uma cidade, um Daqui a monstro. pouco Quer a gente dizer, tá nós falamos guerreando mesmo. um com o outro e tá destruindo tudo, tá destruindo o chão, tá destruindo o ser. E Literalmente alguém fica lá olhando, olha lá, ó, olha lá, se engafinhando todo, tá vendo? Tudo louco. Então, isso. assim, enfim, é um processo doido mesmo. É Mas um se a gente negócio for para, e que. é isso que eu falei, se for por uma outra versão, o que que acontece? Olha, uma das coisas que eu entendi foi o quê? Que para a gente voltar para essa dimensão, ou seja, nós estamos sendo testados para saber se nós estamos aptos a chegar mais perto de Deus, tá? Sim. Então, se isso tudo for um teste, a energia negativa está trabalhando para Deus, para ver se a gente vai cair nela, porque Deus quer saber se a gente pode chegar perto dele, porque ele não é louco de colocar a gente tudo desestabilizado desse jeito lá do lado dele, vai combater ele no trono, ele não é louco por nada, entende? Se for para pensar por esse lado, na verdade a energia negativa está. E aí eu entrei no processo onde eu entendi que as sombras a luz e a sombra trabalham juntos. Aí essa época eu revoltei, eu falei: não, vocês estão de brincadeira, vocês estão juntos e eu aqui combatendo um achando que vocês estavam separados. Então, assim, eu entrei nesse processo de compreensão, meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada desse jogo mesmo. Agora pirulitou. Mas a sombra trabalha para o bem. Ela tá testando, é como se fosse assim, ela tá do seu lado, ela quer que você vença ela, mas ela tem que testar você para você vencer ela, porque esse é o jogo, você tem que levar a tua frequência. Então, olha que Sim, legal, sim. se a gente for se levar a vida como um jogo, fica mais legal, eu acho, do que se eu ficar pensando, meu Deus, É, eu sou uma pilha, já começo a lembrar daquele negócio da Matrix, já me dá uma batedeira no coração, já começo a falar, não, a vida vai ficar chata se eu achar que é aquilo.
Deixa eu achar que é um jogo e que eu vou vencer esse jogo. Assim, para mim ficou mais leve. E eu passei o quê? Olha que interessante. Essa sombra, ela ativa dentro de cada ser, né? E aí, o que que acontece? Ela fica que nem uma voz, é que nem ela toda, tanto o Deus e o diabo estão dentro da gente. A gente gosta de falar, não, ai, a centelha divina, eu sou uma centelha divina. É divina e também, né, da linha de baixo. É os dois, não é só um. Uhum, Então, uhum, essa centelha do mal também ativa o nosso ser. E aí, o que acontece? Ela ativa o nosso ser e ela faz a gente achar que o inimigo tá fora. Ela fica, vai lá, ataca. Ah lá, falou do você. Ó, tá falando mal do você. Ó, esnobou você. Ó. Aí, o que que acontece? Eu comecei a atacar ela. Eu comecei a falar, achei você tá aí, achei você. Então, olha que lindo, você começa a atacar a sombra que tá dentro de você, porque é ela que tá fazendo você acreditar que ela tá fora. Então, virou um uhum, jogo para mim mesmo. Tipo, cada vez que essa vozinha vem, eu falo, já vi você aí, pode parar, hein? Já sei que você tá aí, sabe? Então, é legal você começar eu comecei a me divertir mesmo com as sombras. E aí tem vários livros. Tem um livro que eu recomendo para quem gosta disso. Chama Manual da Escola dos Deuses. E aí eu gosto muito da versão que é a Fala dos Dreamers, que é uma versão resumida. É só o sonhador, é como se fosse só Deus falando com a gente. E aí lá ele fala, o antagonista é o seu maior aliado. Se você aprender a lidar com ele, você vai ganhar o jogo, entende? E você entender que ele não está contra, porque senão o que acontece? Se a gente acredita no mal, a gente quer combater ele, e o bem não combate, o bem só protege. Quando a gente uhum, ataca, a gente vira o mal junto com ele. Então não pode ter esse ataque, a gente não pode ter essa revolta, não pode ter essa raiva, porque a gente cai no campo do negativo. Quando eu entendo que ele é o meu maior aliado, eu converso com ele. A energia, quando ela vem, e eu falo, nossa, eu tô sentindo você aí, que desconforto, tô vendo que você tá aí, cadê? Cadê? Pode aparecer, vamos batalhar, vamos guerrear. E aí eu entro nesse combate, que aí é os processos que você entra dentro dessa dimensão interior para fazer esses combates. E nós vamos fazer um combate desse juntos. Né? Eu acredito que a uhum, meditação 3 é o combate das sombras. É exatamente isso que eu vou trazer para vocês na terceira. A gente vai entrar e vai, né? Vocês vão acessar essas sombras e vocês vão combater elas para vocês entenderem que não tá fora, que tá dentro. uhum, uhum. Não, é um processo meio doido. E assim, e para dar o mesmo saída aqui, vocês devem conhecer uma pintura que é a Escola de Atenas, né? Rafael de Santos, quando pintou aquilo, ele tinha 20 e poucos anos. Tem dois cidadãos que estão andando, né, na escadaria, um é Platão, outro é Aristóteles. Um indica o céu e o outro indica a terra. Então, assim, a gente vem vivendo isso durante toda a nossa vida. Só que aquilo que a gente falou, parece que você entende, 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 aí o nego vai e corta. Você entende, 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 você vai e corta. Então, assim, ou a gente segue, decide seguir, que é a questão do agir, da decisão, e para cada decisão vai ter a escolha, pode ser positiva, ou boa ou não boa. O caso é fazer por onde. O Hum. caso é acreditar mesmo. Tem hora que vai apertar, vai. Tem hora que vai doer, vai. Tem hora que você vai olhar para os cantos, meu Deus do céu, sou eu sozinho. Irmão. É eu e você. E os Então você. aprendizados também, né? Colocar eles em prática, porque eu acho que muito do conhecimento, a gente, que nem, por exemplo, a gente escuta falar do amor desde quando? Eu mesma não sabia amar até esse dia, estou aprendendo agora. Então, assim, a gente escuta muito, mas a gente se satisfaz com a escuta, né? E aí, quando não coloca em prática, a frequência se mantém a mesma. Então, a gente fica sempre rodando no mesmo lugar sem conseguir realmente elevar, né? E os meus Uhum, processos aqui, quanto mais eu fui levando a frequência, mais acesso eu fui tendo. Porque aí eu começo a me libertar dessa linha de frequência baixa, né? Mas para libertar, não adianta só eu entender e ouvir. Eu tenho que, na hora que eu for combater, eu conheço pessoas que começaram o processo junto comigo e elas estão emaranhadas na trevas, porque quando você começa a entender, piora a luta com as trevas. Se você não eleva a frequência, a luta fica ferrenha, porque você começa a curar outras pessoas e aí a luta realmente é campo de batalha. Então, quando você começa a entender, você tem que lutar, você tem que levar frequência. Do contrário, você vai ser pego. E eu vi muitos seres que começaram comigo a luta e foram drenados por essa energia, assim, com uma força muito maior do que antes. Porque aí você já despertou. Quando você começou a abrir o olho assim, minha amiga, você tem que guiar, porque aí você descobriu a verdade, você vai começar a ajudar outras pessoas, vai começar um ataque muito maior sobre você. Aí ou eleva a frequência uhum. ou emaranha e aí o combate é maior. Então, é, eu sugiro que a gente eleve a frequência, vamos dizer assim, né?
Sempre. Perfeito. Valeu, Ana. Valeu, Ana. Gratidão, viu? Gratidão. A Estela quer falar também? Cada vez que o Júlio César falava algo, assim, ia me dando um estalo, né? Putz, isso aqui, isso aqui. Eu lembro que meu pai dizia assim, a gente não vai nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente tem que estar ali remediando as coisas. E a questão que ele falou, que me veio aqui a cena, né? O sol não existe sem a sombra não existe sem o sol, né? A luz não existe sem o escuro, e o escuro não existe sem a luz. Então, é trazer o equilíbrio, né? Fazer parte de um grupo e algumas mensagens vieram para a gente, e uma que eu até coloquei ali, né? Planeta de Regeneração, que o Chico Xavier falou, né? E tantos anos, eu não lembro agora, mas eu sei que é em 2057. 57, isso. Uhum. Falta pouquinho, né? Falta Estamos quase lá. pouquinho. Verdade. E que o planeta, a Terra será um planeta de regeneração, apesar do ser humano. Então, quer dizer, com o ser humano, sem o ser humano, a Terra será um planeta regenerado. Verdade. Ponto. Ponto final. E essa questão, como o Júlio falou, quem está certo, quem está errado, é tudo o nego velho quer poder, quer o controle de tudo. Então, a gente está numa uma fase que a gente está bem assim perdido, né? Bota o pé num lado fundo, no outro está um pouco rasa e afunda. Então a gente está nessa lama ainda, não tem um terreno firme para a gente caminhar. Então a gente às vezes encontra esses seres de luz, feito Amanda, né? Você, Amanda, e outras pessoas que a gente claro. barra, né, no caminho, e a gente gruda, sei lá, gruda no pé, na calça, na blusa, gruda para ficar perto, mas sempre tem algo que vem assim, dá um vendaval e dá um tapaço e você se perde dessa pessoa, você se desconecta de alguma forma. É aquilo, né? Vem o escuro, você não sabe para que direção vai, aí vem uma luz, opa, vou para lá. Daqui a pouco escurece de novo. Então, esse grupo aqui, a gente vê o pessoal falando, né? Estava ouvindo o pessoal falar, escrever. Tá todo mundo assim, caminha um pouquinho para a luz, mas daqui a pouco vem um negócio, esconde e a gente se perde. Então, eu penso que tá todo mundo perdido ao mesmo tempo que está se achando. Sim, se perdendo e se achando, né, o tempo todo. E se a gente não der a mão um para o outro, para levantar o nosso padrão moral, o nosso padrão de fazer a coisa certa, independente, acreditar. Ontem vi um filme de Ressurreição de Jesus, que o foco foi a questão do Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, né? E quando caiu a ficha dele, que quando Jesus apareceu e falou para ele, você crê em mim? Aí ele falou, eu creio. Pedro, você crê em mim? Parece que perguntou 3 vezes. E aí quando Pedro saiu falando sobre Jesus, né? E ele foi capturado e foi preso, tomou uma paulada lá. E quando ele conseguiu sair de novo, ele voltou a falar de Jesus, continuou levando a palavra. Então, assim, a gente está apanhando adoidado. Isso. Mas vamos em frente. É isso Vamos mesmo. em frente. E esse despertar traz muito isso, né? Desse apanhar que você está falando, que é porque a gente começa a querer se libertar das correntes e dessa energia negativa e ela combate, porque ela não quer que a gente se liberte, ela está Exatamente. querendo manter, né? E aí eu penso assim, ó, tudo que Deus faz é bom. Então, mesmo a sombra, como você falou, né? Ela existe para que a gente continue a nossa caminhada acreditando em Deus, acreditando que a gente vai chegar lá, né? Porque se tudo que Deus faz é bom, se Deus também criou a sombra tem o seu lado, né? Claro. Judas foi obrigado a trair Jesus para Jesus cumprir a missão dele. A Exato. missão dele era trair Jesus.
né? Ele cumpriu o que veio fazer, né, Vânia? Ele cumpriu o que veio fazer. Foi, E olha, assim, e uma sombra colocado. lá atrás ensinou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, você vê como a sombra lá tem o lado bom? Foi uma sombra? Foi, mas sem ela não teria todo o aprendizado que muitos outros pegaram depois, né? Sim, sim. E vem, assim, vem trocentas histórias na cabeça, assim, histórias que eu ouvi, né, que vivenciei, que é isso mesmo. Às vezes a gente leva uma topada aqui, sei lá, arranca a unha, mas aquela topada empurrou a gente para frente e livrou de repente, algo que passou atrás que ia acabar com a vida da gente. Verdade, Então, é isso mesmo, perfeito, perfeita colocação, Estela, gratidão. então vamos junto, né? Vamos juntos nessa. Obrigada. Gratidão, Melinda. Mais alguém gostaria de compartilhar? Tem o pessoal que já tá indo. Tá me Quem... ouvindo? Uhum, tô sim, só que tá sem o nome. Quem é? Andresa. Ah, oi, Melinda. E aí? Então, eu estava meditando aqui que a gente está numa busca de autoconhecimento, que quanto mais a gente se conhece, a gente se aproxima de Deus, né? Isso é perfeito. E a Verdade. gente entrou num processo que não tem mais como retroceder. O que a gente aprendeu hoje vai ficar para a eternidade. Quando fala sobre a luz e a sombra, eu acho que a gente está sendo preparado para como um telespectador da nossa vida, para você observar a sua luz e a sombra e escolher para quem você vai dar força, né? Livre-arbítrio, né? Isso é interessante. Eu acho que aqui todos nós estamos sendo preparados e não tem como mais retroceder. A gente é igual foguete, foguete não tem ré. A gente está num caminho de subida, não é verdade? É E mesmo, não muito isso. devemos temer, porque cada dia a gente consegue elevar mais a nossa frequência, né? Estou muito grata, muito obrigada a você, Amanda. Mais um ensinamento que hoje eu consegui pensar, que nós somos telespectador da nossa luz e da nossa sombra. Maravilha. Basta a gente escolher quem a gente quer que trabalhe a nosso favor, né? Muito obrigada. Perfeita colocação, Andressa. Gratidão pela sua contribuição, né? Nós somos realmente, é exato, é isso. Esse é o livre-arbítrio. Nós sempre tivemos eles, mas agora a gente está tendo ele de forma mais consciente, eu acho. Né? Olha, a sombra está aí dentro, a luz está aí dentro. Você agora vai olhar para as duas e você vai tomar a decisão. Qual é que você vai permitir que haja através de você? Quem é que vai mover você nesse plano? Quem é que vai se mover através de você e tocar esse plano? Né? Você vai ferir, você vai gritar, você vai bater, ou você vai permitir que a luz, né, passe por você e chegue, inclusive onde há trevas, porque se o outro está, de repente, né, externando essa sombra, tem uma escuridão ali, né, e que a gente consiga ser forte e corajoso para não deixar o desejo de ferir, né, tomar conta do nosso ser, que são as trevas, que são as sombras, e atacar esse outro ser, porque aí vai ficar sombra com sombra e a gente não sai dessa escuridão, né? Que a gente consiga que a gente escolha com o livre-arbítrio que a gente tem, tomando a consciência que nós estamos tomando, de que a luz movimente através do nosso ser e não mais as trevas, né? Que ela teve controle até aqui, eu acredito, até esses últimos anos agora, mas ela não vai mais dominar o nosso ser, ela não vai mais mover através do nosso ser, né? Fazendo com que a gente alimente, retroalimente essa sombra nos demais, nos que estão chegando, nos que estão indo, né? E que a gente consiga se libertar dessa escuridão, né, que a Terra passou aqui. Perfeita colocação. Gratidão, viu, Andressa? Muita gratidão. Obrigada. Perfeito. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou concluindo a nossa aula de hoje, então, com muita gratidão. Que alegria ter vocês aqui. Meu coração tá assim muito cheio de alegria, vocês não imaginam. Que turma linda, que delícia, que energia. Consigo ver assim todos numa busca muito genuína, né? Uma busca real
para que a gente possa conseguir compreender mais, né, esse conhecimento que vai nos libertar. Então, gratidão pela confiança de cada ser de luz, pela energia de troca de vocês, né, que me permite trabalhar com isso e só com isso. Então, muita gratidão do fundo do meu coração a cada ser, tá, que contribuiu para a gente fazer tudo isso acontecer aqui. E é isso, muito lindo, muito obrigada do fundo do meu coração. Desejo a vocês uma noite maravilhosa e segunda-feira que vem nós estamos juntas aqui de novo para mais compreensão, para mais aprendizado, tá bom? Uma boa noite para todos Tá vocês. bem? Boa Boa noite. noite. Para todos nós. Obrigada, Amanda. Obrigado pela atenção, viu? Tchau, tchau. Ótima Tchau, noite a gente. todos. Obrigada, obrigada.